Pastor, existiu Cláudio Gama antes de conhecer Jesus? Existia. Eu sou filho de crente, mas nunca fui crente. Meu pai não era crente de banco, não sou de uma família sacerdotal nem pastoral. Na época do rigor, do legalismo, onde a gente era literalmente obrigado a ir para a igreja, não tinha outra opção, e se não fosse, a varinha de goiaba caía no lombo, e a gente ia por obrigação. E quando a gente se tornou adulto, todas aquelas pressões, todo aquele rigor, porque a gente cresceu sem infância, sem adolescência, sem nenhum tipo de possibilidade de desenvolver, sempre trancado naquela redoma, igreja para casa, casa para igreja. Então me tornei adulto, e ao tornar adulto, qual é a primeira atitude? Você não quer nada de igreja, por causa dos, entre aspas, os traumas, as pressões que foram criadas. Comecei a trabalhar novo, e um dia, nos meus 19 anos de idade, eu tive uma experiência, deixar claro aqui, mesmo não optando pela igreja, não mergulhei no lamaçal do pecado, porque as sementes que foram plantadas, elas estavam dentro de mim. Então, não sei o que é droga, não sei o que é álcool, nada. Eu segui a minha vida comum, mas dando um tempo de igreja. E aos 19 anos eu tive uma experiência sobrenatural e especial, exclusiva, pessoal, com o próprio Deus. Mas essa experiência que o senhor teve, o senhor já estava num contexto igreja ou foi Não, antes de o senhor estava voltar? fora da igreja, antes de eu voltar, fora da igreja. Eu levava a minha vida fora da igreja, trabalhando, estudando, lutando pelos meus sonhos. E numa noite de sábado, 8h30 da noite, eu ouvi literalmente a voz de Deus me chamar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se tinha alguém. Não tinha ninguém. E quando passou alguns minutos, veio a voz novamente, me chamou. E quando me chamou, me deu o endereço para onde eu deveria ir e o que eu deveria fazer. Então, isso foi no sábado. No domingo, eu fui para o endereço que a voz me disse, que era uma igreja, não sei o que o pregador pregou. Eu só fui lá no final chorando, ele pensando que eu estava lá por causa da mensagem dele, mas já tinha sido convertido no sábado. E por isso que eu digo que eu não sou fruto de igreja, não sou fruto de pregação, não sou fruto de denominação e não sou fruto de religião. Eu sou fruto de um chamado direto, específico, exclusivo do próprio Deus. Deus me chamou. E no terceiro dia, isto no domingo, eu confirmei a minha decisão a Cristo. Na quarta-feira tinha um culto, e o culto de semana é o culto mais precário, mais vazio. Eu estava nesse culto, e o pastor chamou uma jovem para cantar naquela noite, no meio da mocidade. Quando ela pega o microfone para cantar, ela é tomada pelo espírito da profecia, uma manifestação do dom da profecia, e ela aponta para mim e começa a profetizar, e com 3 dias de crente, Deus disse na boca dela que foi Ele que me chamou, que esteve ali no sábado, por que Ele me chamou, para que me chamou, o que iria fazer de mim, o onde me levaria e o que aconteceria comigo por meio do seu evangelho. Então, com 3 dias de crente, eu já sabia
tudo do que Deus iria fazer. Era só uma questão de tempo, esperando o tempo de Deus para fazer. E disse-me ainda, porque a igreja que eu estava, na época que eu estava, isso em 86, era muito conservadorismo e não consagrava jovens. E disse assim: e te chamei porque eu vou fazer de você um pastor na minha casa. Isso, para aquela realidade, era algo impossível. E em 95, eu fui ordenado o pastor mais novo do estado do Rio de Janeiro, quebrando uma série de paradigmas. Deus faz. Com 28 anos de idade. Pastor, assim como o senhor, tem muita gente que sofreu nessa época por causa do legalismo, uso, costume, da radicalidade que algumas denominações fazia, era imposta, né? Essa radicalidade era imposta por causa da fé, por zelo, por ignorância, não sei, mas enfim. Mas tem um monte de gente que sofre com esse trauma até hoje e não consegue voltar para a igreja porque tem a ideia de igreja, aquele sofrimento que eles viveram no passado. Os seus pais levavam para casa a radicalidade da igreja, não tinha uma explicação, era só não pode. Não, mas não pode. Mas por quê? Não, não pode. E se perguntar mais uma vez, vai apanhar. E aí desenvolveram um trauma da igreja até hoje e não consegue. Qual seria a sua mensagem hoje para essa pessoa que está nos assistindo? Então, primeiramente, dizer que para esse grupo todo aí, eu estava inserido nesse grupo e eu sou um sobrevivente. Eu vi muitos amigos meus optarem para o caminho errado, errôneo, abandonando Cristo. Qual é o conselho que eu dou para essas pessoas? Antes de eu dar esse conselho, eu sei que esse regime todo era castrador, porque a gente não podia jogar uma bola de gude. A gente era vigiado. Na minha época, a gente era vigiado. Mas hoje eu agradeço muito a Deus por ter passado por essa escola. Porque essa escola formatou muita coisa positiva em mim. Agora, qual é o conselho que eu dou para esse grupo aí? Ao mesmo tempo que como nós iniciamos a conversa do irmão falando sobre a banalização da graça, ao mesmo tempo naquela escola a severidade da lei, qual é o conselho que eu dou a isto? Por que essas pessoas têm um trauma? Por que elas se evadem? Por que evacuam? Por que vão embora? Porque, na verdade, eu não vou generalizar, mas alguma delas valorizam mais o sistema do que o próprio Cristo. O que me fez sobreviver foi a minha visão do Cristo, o meu encontro com o Cristo, e entender que o Cristo estava acima de tudo aquilo, e que eu poderia passar o que for, sofrer o que for, mas que eu não abriria a mão do Cristo por nada, porque ele era o meu bem maior, como é até hoje. Então, uma das probabilidades dessas pessoas alimentarem este trauma é porque elas investiram mais no sistema, esperaram mais da instituição do que do próprio Cristo. Porque quando a gente tem uma experiência pessoal, genuína, legítima, impactante, transformadora com o Cristo, a gente pode passar tudo na vida, que a gente não abre mão de Jesus, porque ele sempre é e sempre será o nosso bem maior, ao ponto de, pegando uma palavra bíblica, é a linguagem de Paulo: nada me separará do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. E ele dá uma série de circunstâncias, de probabilidade que poderia separar. Ele diz, não, nada vai nos separar. E o verbo separar ali não é separar a garrafa da caneca. O verbo ali, na originalidade, é divórcio. É o rompimento de um relacionamento, de um casamento. Paulo está dizendo, não é Cristo está dizendo, Paulo está dizendo que não haverá divórcio. Eu não vou me divorciar. Pode me matarem. Pode vir a espada. Não haverá divórcio. Então, quando a gente tem a convicção, a experiência com o genuíno Cristo que a Bíblia apresenta, eu volto a dizer, o Cristo que a Bíblia apresenta, o Cristo da Bíblia, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o unigênito do Pai, não há circunstância, instituição, pressão, legalismo, não há nada nesta vida que nos faz abrir mão de Jesus, a não ser que vivamos como Judas, enxergando Jesus apenas como um mestre. Mas quando enxergamos como um Senhor, a gente tem prazer de morrer confessando o nome dele.